políticos Antônio Lavareda e Cláudio Couto. O Mitre tem uma pergunta. Professor Lavareda, depois o professor Cláudio responde também. Que respostas a presidente Dilma pode dar às manifestações de hoje? Nas outras manifestações, ela tentou ali, apresentou até um projeto de reforma política que não andou, etc. Agora, o que ela pode fazer? Com a economia desse jeito, com a crise política desse jeito, com essa rejeição do jeito que está, que medidas ela poderia anunciar, por exemplo, amanhã, que pudesse amenizar um pouco a situação dela? E outra coisa, que perspectivas os senhores veem de uma continuidade do governo Dilma? A resposta à sua questão já está embutida na sua questão. Ela tem enormes dificuldades, é muito difícil a essa altura sacar coelhos da sua cartola. A única cartada, a última cartada do governo da presidente Dilma, e eu acho que nesse momento ela acredita nisso, é incluir o presidente Lula no seu governo, ou seja, entregar simbolicamente a condução política do seu governo ao ex-presidente Lula. É como que o Brasil retroagia a 2010 e ela devolver o comando do país ao ex-presidente. É essa última cartada que, com certeza, ela poderia tentar para se esforçar para reverter esse processo. Se daria certo ou não, né, o tempo viria a dizer. Eu me inscrevo entre os que acham que, com certeza, não daria certo, não funcionaria. Agora, eu acho que não há nenhuma resposta possível, honestamente. Porque mesmo essa cartada, eu até expressei isso no primeiro bloco, eu entendo que é uma cartada que, na realidade, demonstraria desespero. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer, vou devolver o governo a quem me colocou aqui. Mas é um pouco de desespero, não é a situação? O que ela... De fato, ela não, qualquer coisa que ela apresente, ninguém vai acreditar. Exato. E as ruas não estão esperando outra resposta dela. Pelo menos, acho que vocês devem admitir isso, pelo menos a articulação política, num primeiro momento, ele consegue articular no Senado ali para barrar o impeachment imediato dela, o breve dela. Alguma sobrevida ele pode dar. Mas e a rua? Eu teria a prisão dele hoje. Se não for mais Jararaca, se for de novo no Linha Paz e Amor. Espera aí, mas nós estamos falando de uma situação vez... de desespero e de última cartada. Mas aí nós estamos mais uma vez dissociando a rua, que vocês estavam dizendo agora, todos nós estamos falando que é fundamental, do jogo político. Se o Lula era o personagem lembrou uma outra de jornalista hoje, queria diretas já, milhões foram para as ruas e não teve diretas. Então, às vezes, há uma citação das nós estamos ruas. falando Mas era um governo que ainda tinha tentativa de fazer alguma coisa, não é só para nós não reconhecermos aqui e dizer, não, a presidente Dilma não tem mais nada o que fazer e é inexorável. Você está colocando mais uma dificuldade para ela, e é verdade. Ela poderia apresentar um lindo plano econômico, só que não tem mais dinheiro. Não tem credibilidade, não tem confiança. Eu acredito O problema central da Dilma é a falta de confiança. O Castells tem uma frase excelente que diz assim, olha, quando falta confiança, as relações entre as pessoas e as instituições se dissolvem e se transforma o jogo numa guerra de todos contra todos, que é uma evocação robesiana. Ou seja, acabou a confiança do governo Lula, no governo Dilma, e o ato falho faz sentido, acabou a sua relação com a sociedade, vai dizer, população, com o mercado e com as outras instituições políticas. O próprio partido dela? O próprio partido dela. Ela tem dificuldades com o partido para Os aprovar, movimentos por exemplo, a sociais, reforma da Previdência, que seria uma atitude politicamente corretíssima. Ela tem condições de lançar. Lavareda, deixa eu fazer uma pergunta nenhuma. aqui. Vamos imaginar que a saída, então, porque a saída é política, né? Ela não vai ser técnica. Então, o impeachment pode ocorrer, nesse caso, sem um motivo que é pessoal, direto dela, tentando contra a Constituição. No entanto, pode ocorrer. Mas isso não pode ser um pouco traumático para o país? Que impacto que pode ter isso? Apesar da necessidade de se superar uma crise causada... Qual é o impacto maior, Mônica? O Congresso, entre aspas, e já traduzindo o que você quis dizer há pouco, forçar o impeachment, né, com uma interpretação exagerada, etc. e tal, ou o país esperar a cassação da chapa, que inevitavelmente virá a partir das delações e comprovações de que houve dinheiro ilegal na campanha da presidente em 2014. Não, mas você já está baixando a sentença. Não, mas o executivo da Andrade Gutierrez já denunciou e comprovou. Isso é uma convicção, ou seja lá dele, pode dar o nome que quiser, mas isso não é a sentença. A sentença os indícios são cada vez mais. Não, mas eu não estou discutindo, nós não estamos discutindo, não. Estamos discutindo se tem a sentença, se não tem as ideias. A sentença não está aí. E eu acho que a sentença pode demorar muito tempo. É isso. Né? Mesmo pode passar do meio do mandato. Pode passar do meio do mandato. Aí nós temos um outro cenário. Não, e eu lançaria um pouco essa questão. Uma eleição indireta para presidente da República pelo Congresso. Eu lançaria essa questão da delação do Executivo, que eu acho que é importante, só que eu vejo um problema. Ela é mais uma declaração.
Ela precisa ser comprovada com algum tipo de materialidade que mostre que aquela doação, e as empreiteiras não doam só para um partido, elas doam para todos, porque aquela é propina e a outra não é. Como é que eu mostro que essa aqui professor, é? mas de Me qualquer parece jeito... que falta materialidade. Não quer dizer que isso não possa avançar, mas eu não daria como tão favas contadas e tão rapidamente. Sim, No caso, não são doações oficiais, são doações... Ah, não, se for em doações por fora, aí é doações outro problema. extraoficiais, Mas olha, falando disso. Aí sim. Embora o impeachment seja um processo essencialmente político. Eu me lembro, todos nós nos lembramos, de que o presidente Collor foi empichado, renunciou antes de ser e depois foi absolvido na justiça. Agora, vocês acham então, é uma coisa necessariamente sempre não leva ao complicada, que eu quero dizer. É um processo político. Uma vez, um tempo atrás, um dirigente do PT previu essa situação e falou, vai chegar um momento em que ela vai renunciar. Eu falei, mas se ela não quiser renunciar? Ele falou, tem um momento que você não tem como não querer. Vocês acham que pode chegar numa situação, aí pelo que vocês conhecem de história, de outros casos, quer dizer, pode chegar numa situação em que ela renuncia ainda que ela contra a vontade dela, para evitar uma turbulência social, para... Acho que sim, se ela vir isso como um ato de grandeza e como um ato de melhor para o país. Agora, ela repetiu mais uma vez essa semana que não é do perfil de quem renuncia. Quem a vê, na sua longa trajetória, né, pelo perfil psicológico que tem, é difícil imaginar que ela seja alguém que renuncie. Teria que fazer uma avaliação muito diferente do quadro da que vem fazendo até agora para sair por cima. Senão, acho muito difícil. Agora, eu queria fazer uma pergunta, viu, Boechat, a respeito do Eduardo Cunha na presidência da Câmara, que é importante, nós precisamos falar disso aqui. Tem esse processo lá no Supremo, e o Supremo vai julgar. Tem lá o pedido de afastamento do presidente Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Vai ser avaliado pelo Pleno e muito provavelmente ele vai ser afastado da presidência da Câmara, porque nenhum de nós pode imaginar um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff sendo presidido na Câmara por Eduardo Cunha. E aí o Brasil perde uma grande figura. Sim, mas o que acontece? O que acontece? O presidente da Câmara afastado e um processo de impeachment lá. Não, mas quando afasta o presidente assume outro. Eu sei se já viu o vice, quer dizer... Não é mas grande é o que a gente está falando fora do ar aqui. Sem pré-julgamento, preciso ver quem é. Mas é do grupo. O Mitre falou no ar o que eu falei antes do programa, fora do ar, ele disse... Agora, tem uma questão que eu acho que não ficou clara. Eu perguntei meio misturado, a questão da governabilidade com a Lava Jato, a questão do Michel Temer. Vocês acham que a saída do governo, o fim do governo antecipado, desidrata a Lava Jato? A Lava Jato dá uma baixada de bola e mudar o governo? Ela perde visibilidade. Como um dos artífices da Lava Jato é justamente ter uma grande visibilidade pública, e o Moro expressa isso nos seus artigos, ela conta com a opinião pública para dar impulso às ações do judiciário, às ações de investigação no modo geral. Saído esse governo, como o foco está muito nele, e as delações estão sempre muito focadas nele, parece até que é isso que é buscado pelo juiz, eu imagino que, de uma certa maneira, haja um esfriamento. Ela pode até seguir, mas ela já não segue com a mesma atenção que teria antes. Nessa direção, Mônica, eu acredito que o juiz Sérgio Moro vai continuar sendo um personagem central, um herói brasileiro, mas não vai ter mais a mesma importância, entre aspas, que tem hoje, que assume aos olhos da sociedade. Porque a sociedade vai estar perseguindo, e com uma expectativa bastante favorável, o que foi chamado recentemente de bônus macroeconômico. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro cunhou essa expressão, analisou impedimentos de presidentes na América Latina entre 1980 e 2014 e constatou que após a saída desses presidentes, saídas democráticas, não é? A economia desses países melhorou imediatamente, o desemprego logo a seguir recuou e houve uma recuperação em quase todos os casos das contas públicas. Antes eu estou com um ping-pong aqui de uma pergunta, na verdade, que é o seguinte: de cada um de vocês, qual é a tua expectativa de sobrevida, então, a partir de hoje para o governo Dilma? Você acha que ela tem quantos meses, anos, séculos, cada um de vocês aqui? Há uma expressão no Nordeste que diz assim: um político, quando está próximo de ser apeado do poder ou ter um grande problema, disse assim: a essa altura, nós estamos em março, ele provavelmente não comerá o milho do São João. Ou seja, isso significa que ele não chegará a junho, ao final de junho. É essa a minha expectativa. E você, professor? Eu não arriscaria um prognóstico tão preciso assim, eu não sei. Eu acho que isso pode se prolongar por muito tempo ainda, vai depender das próprias ações que o governo tiver. Quando você perguntava, né, qual seria a ação que a presidente deveria ter amanhã para dar resposta? Para dar resposta nenhuma, mas ela vai tentar continuar tocando a rotina. Se isso produzir algum efeito, pelo menos do ponto de vista do país
caminhar nos próximos meses, ela pode prolongar isso Mônica, talvez para o segundo semestre. O que você acha, Mônica? Daí eu não conseguiria fazer uma previsão. A notícia que eu tenho é a de que mesmo as pessoas mais próximas da presidente acreditam que a situação é muito difícil, tá mais próxima insustentável. Há pessoas que ainda acreditam na última cartada Lula, que pode ter alguma sobrevida, mas o espírito que eu vejo ali é de um desânimo total. Eu acho que está tudo muito linkado com a economia. E eu acho que a economia vai muito mal a ponto de se poder prognosticar que é muito difícil a presidente aguentar. Chegar no milho. E você, Milho? Eu respondo com 4 itens que eu selecionei hoje. A presidente não tem apoio no Congresso, ela não consegue organizar a base parlamentar dela. A presidente não tem apoio popular, ela está com 10%. A presidente não tem rumo na economia. A presidente está sob acusação de corrupção, envolvida nisso também. O nome dela já começa. Então, são essas 4 condições. Uma só já seria suficiente para tirar um presidente. Tem 4 aqui. Agora, a gente não pode adiantar nada. Ninguém pode... Não, mas nós estamos entre... Eu concordo com o professor Cláudio. Não dá para prever nada. Agora, que essas 4 condições são reais, são. Estamos entre o prognóstico do Lavaredo, não é possível, claro que é uma coisa mais imediata e tal, do Cláudio, a Mônica, Boris. Eu acho o seguinte, ela sobreviverá. Até o fim do mandato? É possível. Eu acho que esse acerto de contas vai acontecer em 2018. Tenho essa intuição. O Alckmin acabou de te aplaudir. Não quero amanhã receber 70 milhões de mensagens dizendo que eu não estou pregando nada, eu estou só dizendo assim, na minha modesta intuição, ela chega ao fim do mandato. É previsão e não advocacia. Não, está doido. Não, que é possível, é perfeitamente possível. Agora, esses 4 itens aqui são reais. Então, com tudo isso aí, o apeamento de uma figura eleita com um partido que tem organicidade, com movimentos... não é um processo que eu acho que vai acontecer. E para não morder a língua por inteiro, outra hipótese que eu admito mais provável é que ocorra não tão rapidamente assim, de tal forma que ocorrerá na segunda metade do mandato e teremos eleições indiretas. O Canal Livre de hoje vai ficando por aqui com as previsões e profecias do Nós agradecemos a presença dos cientistas políticos. Ele está querendo garantir os comentários dele quando houver eleição indireta. É verdade. Muito obrigado para os cientistas Lavareda e Cláudio Couto e também os jornalistas Fernando Mitre, Ricardo Boechat e a Mônica Bergamo. Muito obrigado e até o próximo domingo.